Muito bem, amados do Comente Bíblia, vamos dar continuidade aqui à nossa leitura bíblica. Depois de passada aí essa semana última, nós tivemos aí um recesso forçado, mas estamos aqui mais uma vez, né? Vamos ler hoje na página 1114 da Bíblia em ordem cronológica. O texto você vai encontrar em Marcos 13, do 1 ao 37, e Lucas 21, do 5 ao 38. Somente aquilo que foi escrito, diferenciado ou destacado da história ou do texto de Mateus, daquele sermão escatológico do Senhor Jesus. Amém? Vamos então ao texto de Marcos capítulo 13, versículo 1, diz que quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, né? Que construções magníficas, ok? Alguém estava elogiando, no caso, a construção do templo. É bom que mais uma vez se diga aqui, olha, a construção do templo estava no decorrer ali, nem tinha terminado, nem ia acabar tão cedo. Dizem os historiadores que o templo ele foi terminado, essa reforma feita por Herodes, né? O pai e o filho, né? Herodes Tetrarca. Vai terminar quando? Vai terminar na época do Antipas, que é neto do Herodes, o primeiro rei. Lá pelo ano 63, 64 depois de Cristo. Então eles estavam aqui olhando as pedras, né? Alguém diz para ele isso, e aí no texto de Marcos, se você olhar bem direitinho no capítulo 13, e no final do versículo 3, vai dizer que quando Jesus ouve aquele que estava elogiando a pedra do templo, ele diz: olha, não vai ficar aí nenhuma pedra sobre outra. E aí ele chega no Monte das Oliveiras. Veja que Jesus sempre entrava e saía pela porta oriental, a porta oriental. O templo do Senhor sempre, desde a época do tabernáculo, a ordem era que ficasse de frente para o nascente, de frente para o leste. Para quê? Para que todas as pessoas que entram no templo estão dando as costas para o Deus mais antigo adorado em toda a civilização do mundo, em todas as nações, que era o Sol, Mitra, Tamuz, o Sol Invicto, e assim por diante, tá? Então veja bem, Jesus sempre saía por essa porta oriental aí, a porta que hoje está lacrada, fechada, inclusive na época dos turcos otomanos, né, um deles fechou, lacrou isso aí, porque descobriu essa profecia bíblica dizendo que o Messias iria entrar por ali. Mas infelizmente nós sabemos que o Islã, ele tomou força mesmo, foi reconhecido só de 1500 anos aqui para trás, ao passo que o cristianismo tem mais de 2000 anos. Então, na verdade, já tinha passado isso. Jesus virá para reinar, sim. Mas essa entrada triunfal de Jesus, que nós falamos aí há pouco tempo, já aconteceu. E aí ele achando que o mestre iria entrar por ali, então ele mandou lacrar e ordenou que se colocasse, fizesse ali cemitérios. Para quê? Para tornar impuro aquele lugar. Né? Nenhum judeu pode pisar naquela terra ali sem se contaminar, pelo menos. Bom, vamos aqui então. Alguém olha as pedras do templo, elogia, o Senhor disse que não vai ficar pedra sobre pedra. Então Jesus sai pela porta oriental, indo para o Monte das Oliveiras. Chegando no Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 13, versículo 3, na parte final, diz que o Pedro, o Tiago, o João e o André, que são os 4 primeiros, eles é que viram Jesus assentado, e quando se assenta, dá a ideia de que ele vai ensinar alguma coisa, né? Nós aqui temos uma cultura totalmente inversa à Bíblia. Todo pastor prega de pé, as pessoas sentadas para não cansarem. Em Israel é diferente, tá, gente? É o inverso. Quem está ensinando, quem está falando, fica sentado, os outros ficam de pé. É em sinal de respeito. E se demorar muito? Bom, na época da festa do tabernáculo, já teve casos que as pessoas ficaram em pé o dia inteiro, enquanto os escribas ficavam lendo a lei do Senhor o dia inteiro. É assim, o costume lá é diferente, viu? E aí esses 4 chegaram para o Senhor Jesus e fizeram aquela tripla pergunta, né? Conforme a narrativa de Mateus, quando será a destruição do templo, sinais da sua vinda e o final de todas as coisas, né? Ainda em Marcos 13, verso 33, falando sobre a vigilância, o Senhor diz: olha, fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá o tempo. E é como um homem que sai de viagem, ele deixa a sua casa encarregada de tarefas, cada um dos seus servos, e ele ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, ou ao cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que eu lhes digo, isto digo a todos: vigiem, tá bom? Então, o resto da narrativa de Marcos está praticamente igual à de Mateus. E aí, passando nesse sermão escatológico aí,
descrito, né, por Lucas, está lá no capítulo 21, versículo 5 ao 38, meu povo. No versículo 5, logo, uma observação aqui, é interessante. Aquele primeiro discípulo que diz, olha, mestre, que pedras, né, e tal. Porque, bom, uma pedra, por mais que seja trabalhada, é pedra. Para chamar atenção assim, tinha alguma coisa diferenciada nelas. Lucas 21, verso 5 diz aí, ó. Como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Geralmente, a forma de consagrar algo a Deus, seja objeto, pedra, ou objeto de vestir, ou vestuário, eles colocavam geralmente uma frase, dedicada ao Senhor, consagrado ao Senhor, ou santo ao Senhor. Algumas pedras do templo tinham algumas gravuras e algumas coisas nesse aspecto, santo ao Senhor. No versículo 12 de Lucas 21, quando Jesus vai falando, né, sobre quando seriam essas coisas, né, e aí ele vai e diz assim, mas antes de tudo isso, prenderão vocês, né, perseguirão vocês, e assim por diante. Ele vai dizendo, dando as três respostas, sem ressaltar a diferença de uma para a outra, mas são três respostas, né? E aí ele fala que antes disso tudo aconteceu, ou seja, antes do templo ser destruído, antes do final de todas as coisas, antes da vinda definitiva do Senhor. É preciso que vocês saibam, essa palavra de Lucas 21, 12, é especificamente para aqueles discípulos, para aquela primeira geração de discípulos que a gente chama de pais, né? Os pais da igreja. Antes de tudo isso, prenderão, perseguirão vocês. Então, os entregarão nas sinagogas, as prisões, né? E vocês serão levados à presença de reis, governantes, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez que não devem preocupar-se com o que dirão para se defenderem. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes, amigos, e eles entregarão algum de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. É perseverando. Perseverando em quê? Em crer no propósito, em se render ao propósito, em se entregar à vontade de Deus. É perseverando. Mesmo quando a realidade em redor estiver dizendo que, olha, está muito ruim, não dá mais. Geralmente a gente questiona muito e diz, olha, o que Deus tem com isso? Não estou fazendo nada de errado, estou pregando a palavra de Deus, por que isso tudo, né? A realidade muitas vezes nos fala, nos transmite, ela grita para nós a verdade dela, sendo que a verdade dela, se você compara com a palavra de Deus e com as declarações de Deus a respeito da sua vida, essas verdades temporais se tornam mentiras. No mínimo, elas se tornam sofismas, coisas onde você encontra parte verdade e parte mentira, né? Então, nós temos que perseverar em quê? Na verdade, na justiça, vamos dizer assim, nos princípios estabelecidos por Deus, nessa aliança que nós chamamos de nova e eterna. Tá bom? E aí, lá no versículo 20, ele volta a falar que quando vocês virem Jerusalém rodeada. O que é isso? Bom, Jerusalém rodeada, isso foi no ano 70. Conta-se, os historiadores, que foi essa oportunidade, né, na Páscoa do ano 70, agora nós estamos na Páscoa do ano 29, quando Jesus será morto, está faltando 2 dias aqui para a Páscoa, ou seja, 40 anos depois, vai acontecer uma outra Páscoa. Jerusalém vai estar sitiada, Jerusalém estará rodeada, sitiada. Na época da Páscoa, alguns judeus irão pedir permissão ao comandante de Roma, né, o general lá, para entrar e fazer o sacrifício no templo. Ele vai permitir, na hora de saírem, os judeus saírem de Jerusalém, terminou a festa da Páscoa, no 8º dia depois, aí é quando o apóstolo João e todo o grupo, né, dos apóstolos, eles vão sair da cidade de Jerusalém. João, nós sabemos que foi morar em Éfeso, e Maria, mãe de Jesus, foi com ele, segundo a história, mas isso ainda está aqui, cronologicamente, está para acontecer daqui a 40 anos, tá bom? E aí Jesus fala em Lucas 21, versículo 20, quando vocês virem Jerusalém rodeada de exército, vocês saberão que a sua devastação está próxima. E então, já estava sendo avisado, não tinha que ficar marcando bobeira, tinha que sair mesmo. E é isso aí. No versículo 24 de Lucas 21 também diz assim, cairão pela espada,
E serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se cumpram. Olha aí. Aí já vai falando dos sinais do tempo do fim. Verso 25 diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, verso 28 diz: levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Essa é a narrativa do sermão escatológico segundo Lucas, né? Eu li aí do versículo 24 ao 28. Tem outro detalhe que não está escrito em Mateus e também em Marcos. Você pode olhar comigo aí, Lucas 21, 34 diz: tenham cuidado para que não se sobrecarreguem o coração de vocês com libertinagem, bebedeira, ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Por quê? Porque aquele dia virá sobre todos os que vivem na face da terra, de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo e estar de pé diante do Filho do Homem. Tá bom? Essas três coisas aí, ó, libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida, bom, não cabe para nós hoje. Os cristãos não vivem bebedeira, não. A cultura de tomar vinho muito é a cultura judaica, né? A primeira geração era judeu puro. Nós somos gentios, né? Nós somos, na verdade, até geneticamente, aqui o Brasil tem descendência de Abraão, sim, tá? Se olhar a história verdadeira da colonização, você vai ver que os judeus é que vieram no início, tá? Porém, meus amados, nós precisamos compreender que esse terceiro ponto aqui, ó, fala de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida. É o que mais tem aí, é crente ansioso. Eu estava conversando com um amigo bem próximo aqui, um ministro do Senhor aqui, e sabe, às vezes cai a ficha que o Senhor, ele prova, mas ele não tenta. A gente precisa de muito discernimento da parte do Senhor para filtrar o que é provação e o que é tentação. Eu poderia aqui tentar classificar para você, dizer para você a primeira diferença grande que há entre tentação e provação. A prova do Senhor é o seguinte: olha, o Senhor envia o povo para o deserto, mas ele vai à frente dele. O Senhor coloca a gente no meio de lobos, né? Como cordeiro no meio de lobos, mas ele está ali conosco. A prova visa você aumentar o seu limite, baseando-se na presença do Senhor, naquilo que Ele está ministrando na sua vida. Quando Ele lhe tira tudo, Ele está contigo, Ele quer se tornar tudo para você. Isso é prova. Ele quer que você chegue ao nível e estatura do Filho dele. Que é tentação? Tentação é para o mal, é para a morte, não melhora a sua comunhão com Deus. É só humilhar, sabe, roubar o que tem de bom em você e destruir você. A tentação é totalmente contrário aos princípios de Deus em sua vida, já estabelecidos. A prova é para realçar esses princípios. A tentação é para diminuir e para tirar esses princípios da sua vida. É para que você desista, abra mão, para que você volte atrás. A Bíblia fala em Hebreus 10, né? Lá do 36, 38, até o final, diz: olha, nós não somos dos que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação. Somos daqueles da fé para a conservação da alma. Amém? Fique na paz do Senhor. Amanhã tem mais Comente Bíblia, se o Senhor nos permitir, meu povo.